Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, a Comissão de Constituição e Justiça vai votar o PL da dosimetria. A gente viu que houve um pedido de vistas antes, né, desse horário ser marcado pelo presidente da CCJ, concedeu o pedido de vista que, por 4 horas, portanto, paralisa a votação. Ali, gente, eu fui tentar entender o que estava acontecendo de temperatura de ambiente. Por quê? Eu e o Gustavo Uribe trouxemos ontem que havia virado um pouco o jogo, a possibilidade desse assunto ficar para 2026 era cada vez mais comentado nos bastidores, até porque havia uma resistência não só de governo, como de oposição. Alessandro Vieira mesmo chegou a apresentar, depois retirou aquele voto de rejeição sumária do projeto. Hoje a coisa mudou de lugar. O Davi Alcolumbre, eu apurei, presidente do Senado Federal, que está assim no bastidor total agora em relação a essa proposta, depois de defendê-la em plenário, deu autonomia completa à condução da discussão pela Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, decidam da forma como quiserem, como a maioria quiser. Antes, eu estou dizendo isso porque Davi fez uma defesa de que o assunto fosse levado para o plenário sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, a partir de um requerimento de urgência, se apoiando num acordo que havia firmado com a Câmara dos Deputados, pegando muitos senadores de surpresa. Com o assunto na CCJ, ele disse ao presidente Otto Alencar que tocasse ali da melhor forma. Pois bem, foi dado esse pedido de vistas de 4 horas, sem o compromisso, segundo eu apurei, do Davi Alcolumbre, de que o assunto seria pautado hoje. Mas daí o Otto Alencar foi também aos microfones e disse, vou votar hoje, vai ser 3 horas da tarde, tem esse pedido de vista e a gente não vai atrasar. Então, provavelmente o assunto vai seguir para o plenário hoje. Houve uma discussão ali entre senadores da base, porque o líder do governo, Jacques Wagner, antes da votação começar, antes do início da discussão, na verdade, conversou a portas fechadas com alguns senadores. Dentre eles, o próprio Otto Alencar, presidente da CCJ, e Renan Calheiros, que depois foi aos microfones, não menciona diretamente o Jacques Wagner, mas diz que há ali uma farsa em curso. Eu estou usando uma palavra do Renan. Porque, segundo ele, houve ordem desse líder do governo, que saiu da reunião ministerial com essa informação, de liberar a votação da dosimetria hoje, ou seja, dos governistas apoiarem a aprovação da dosimetria, porque o presidente Lula vetaria de qualquer forma essa proposta. A gente trouxe essa informação já no bastidores. Mas aí, o problema dessa negociação é que, junto com esse argumento, segundo o Renan Calheiros, houve ali a oferta de que o Senado votasse em contrapartida, ou seja, seria uma troca, os projetos da agenda econômica do Haddad aprovados ontem, as isenções de incentivos e a taxação de bets e fintechs, que vai dar para o governo uma folga de 23 bi. Isso foi articulado, eu já contei para vocês, pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem, na conversa com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Hoje ele vai também abrir conversa com os senadores, mas ali há uma indignação, a gente vê, de alguns senadores em relação a misturar os assuntos. O que não está muito claro ainda é se foi ordem expressa do presidente da República, porque Lula ainda não se posicionou diante dessa votação, considera nesse momento que é um assunto do Congresso Nacional até chegar a ele, até eventualmente ser aprovado e chegar para o veto, não quer, como ele disse, problema, né, com o Congresso Nacional, que tudo tem que ser resolvido no diálogo, Gustavo Uribe, mas fato é que se esperava do governo uma outra postura. Passou 2 anos, 3 anos, olhando para o que aconteceu com Bolsonaro, falando de tentativa de golpe, acusando o Bolsonaro ali de ser o cabeça, como depois mostrou o Supremo Tribunal Federal, né? Defendendo uma punição contundente de Bolsonaro e seus aliados.
também, consequentemente, dessas pessoas que estavam ali pedindo golpe de Estado e que não queriam que o presidente Lula assumisse. Falando que a anistia não, é mote das manifestações de esquerda. Para agora não ter uma posição firme sobre o assunto? E é muito ruim para a imagem desses senadores na campanha eleitoral, porque vai ser uma campanha eleitoral polarizada, minha gente. A gente tem visto o Flávio Bolsonaro aparecendo nas pesquisas, sobrenome Bolsonaro com Lula. É isso que a gente deve ter nas urnas. Diante desse cenário, tem muito senador preocupado. Renan Calheiros é um deles. O que Renan Calheiros disse? Não vou votar para votar hoje. Acho que tem que ter uma discussão muito maior. Por quê? Porque ele vai ser candidato ao Senado em Alagoas e as pesquisas apontam que Alagoas, a maioria da população, é contra a anistia a Bolsonaro. Então, os parlamentares do PT vão votar a favor? O que eles vão fazer? Jacques Wagner, que está defendendo nos bastidores que tem que votar a dosimetria. Se ele votar a favor, a Bahia vai cobrar esse homem imensamente. Porque a esquerda da Bahia é contra o PL da anistia. Isso para votar a pauta econômica. Fica difícil convencer, de uma certa forma, né, o eleitorado. E não foi algo articulado, né? Parece que foi um pouco meio em cima da hora ali. Teve reclamação também na CCJ que os líderes de governo não estavam presentes, estavam lá na reunião ministerial. Exatamente. O Jacques foi rápido ali, conversou com quem tinha que falar e depois voltou para a reunião. E o Randolfo Rodrigues também não estava. Então, teve ali um mal-estar, porque acreditam os senadores da base que aqueles que defendem a pauta, que são contra essa pauta e que defendem a rejeição, lá deveriam estar. A prova dos 9 vai ser, então, a votação hoje, agora na CCJ, às 15 horas. Vocês acompanham aqui na CNN Brasil, que a gente vai mostrar para que haja realmente uma resolução nesse caso.